Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é o novilho do sacrifício. E o número do novilho do sacrifício é o número 21. Lembrando, Jesus, ele é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. O mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus é o cordeiro. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Então, quando você pega os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16. 16 que forma o número do leão. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. E quando Jesus provou a sua fidelidade morrendo na cruz por nós, o número da fidelidade é o número 5, que é simbolizado pelo cachorro. Aí você pega 16 com 5 dá 21, que é Jesus, o novilho do sacrifício. E eu vou ler com os irmãos no livro de Ezequiel, capítulo 21, aqui fala a profecia contra Israel. Aqui está falando exclusivamente da vinda de Cristo. Livro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 21. Olha o que diz aqui, ó. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. E aguçará suas flechas, e consultará as imagens, e o fígado de um animal. À sua direita estará adivinhação. À sua direita estará adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar aos capitães, para abrirem a boca, ordenando a matança. Aqui, Deus está dizendo, quando Deus está falando aqui do rei de Babilônia, o rei de Babilônia simboliza Satanás. Aqui Deus está falando exclusivamente de Satanás, que Satanás usaria o rei de Babilônia. Porque o povo estava fora da palavra de Deus. Aí quando você vai aqui no livro Evangelho de Mateus, capítulo 21, por isso que Jesus ele é o novilho do sacrifício, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 21. 21 que é o número do novilho do sacrifício. E a epígrafe do texto diz assim, ó. A entrada triunfal em Jerusalém. Aqui Jesus entra e vence na cruz. Jesus, que era o leão da tribo de Judá, o 16. Aqui ele foi fiel, obedecendo ao Senhor Deus Pai e sacrificou na cruz por nós. E o número da fidelidade, simbolizado pelo cachorro, é o número 5. Então, 16 com 5, 21. Aqui Jesus se tornou o novilho do sacrifício e sacrificou por nós. Então, irmãos, antigamente, as guerras, a igreja do Antigo Testamento tinha feitiçaria, mas era muito pouco. A maioria das guerras era tudo feito na espada. Apesar dos reis consultar outros deuses, a guerra verdadeira era feita na espada. Hoje, no tempo de Cristo, nós estamos na lei da graça. Hoje a guerra é mais espiritual. Entendeu? Essa é a diferença da igreja do Antigo Testamento. O Antigo Testamento resolvia mais fisicamente na espada. E hoje se resolve mais na espiritualidade, orando, fazendo feitiçaria para derrubar os outros. Por que eu estou dizendo isso? E como que eu sei disso? Porque quando você lê o livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, ó. Olha o que diz aqui, ó. Instruções a Timóteo, está escrito assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui já está sendo profetizado que os homens obedeceriam a doutrina de demônio e batalharia contra a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Portanto, vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra, ele é os 10 mandamentos. Cristão é quem luta para obedecer os mandamentos.